Convidamos, para tanto, para moderar esta mesa redonda, os engenheiros civis, doutores Luiz Heleno e Magnus Baroni. A palavra está com vocês. Bom, os engenheiros Luiz Heleno e Magnus Baroni, eles vão coordenar esta mesa e, como debatedores, nós vamos chamar aqui também para compor o palco o professor Roberto Quental Coutinho. Alô. Pode vir para cá também o professor José Camapum de Carvalho. E o professor John Kennedy Guedes Rodrigues. Bom dia, meus amigos. É com grande alegria que eu inicio essa mesa redonda do 2º Workshop Nacional de Infraestrutura Rodoviária e Ferroviária. É um momento especial para nós do IPR, porque nós estamos realizando conjuntamente nesse evento, inclusive com transmissão online, o 13º IPR+, é um ciclo de webinários que o IPR, na verdade, nosso amigo Amaro Venâncio, pensou no final de 2024 e a gente hoje está comemorando nossa 13ª edição do IPR+. Alguns professores, inclusive presentes, já participaram desse evento. Aproveito para deixar um registro para os meus filhos, Maria Flor e João Moreno, que estão nos assistindo. Pediu para falar no início, porque solos lateríticos é muito para eles, eles têm 10 e 12 anos, mas está feito o registro. Então, ele faz parte da programação do Workshop Nacional, e para discutir esse tema tão importante, não tem como discutir geotecnia e infraestrutura de transportes rodoviário e ferroviário sem discutir os solos lateríticos, tão comuns no Brasil, na África, Sudeste Asiático, ou seja, um material presente em várias partes do mundo, que ao mesmo tempo que é importante para nossas obras de pavimentação, ele é peculiar pela sua gênese, pela sua formação, e traz algumas características e comportamentos que nós fizemos questão de trazer grandes especialistas. Então, para dar início à nossa mesa redonda, passo a palavra ao outro mediador, Magnus Baroni, da Universidade Federal de Santa Maria, que vai apresentar o primeiro debatedor e o tempo disponível para sua apresentação. Obrigado, Luiz. Então, só para a questão de organização, a gente vai ter em torno aí de 90 minutos para essa mesa redonda. A gente vai contar, então, com 3 palestras, em torno de 15 minutos cada palestra, e, ao final, aí um debate com as perguntas vindo da plateia local e da plateia virtual. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar o professor John Kennedy para começar com a sua apresentação. O professor John Kennedy graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Transportes pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado, foi diretor do Centro de Tecnologia de Recursos. Atualmente é professor titular do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande, é consultor, membro efetivo da Associação Técnica Ernesto Luiz de Queiroz Júnior, chefe do Laboratório de Engenharia de Pavimentos e coordenador, e em nível da UFGC, da Rede Temática Brasileira de Petrobras. Pessoal, desculpa. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e, em nome de Luiz Heleno e Magnus, agradecer a organização desse excelente workshop e a importância dele para toda a engenharia rodoviária e ferroviária do Brasil. Bom, eu não tenho a pretensão em 15 minutos de dissecar um assunto tão complexo como sucção e retrações em solos lateríticos, né, principalmente do ponto de vista do comportamento mecânico. Mas depois a gente pode entrar em detalhe em alguns aspectos durante a discussão. Bom, como particularidades, isso é sabido por demais a gente já, desde 1970, lá na UFCG, a gente tem um trabalho que primeiramente foi financiado pelo CNPq,
para estudar todos os tipos de solo lateríticos da região norte e nordeste, desde do Amazonas, Pará, descendo o Maranhão até a Bahia. E a particularidade desses solos é o constituinte a caulinita. O professor Zuckerberg, de Austin, já falou da movimentação dos aterros do ponto de vista de expansão e retração, que nós chamamos aqui de obturações, devido aos argilos minerais, principalmente a montmorillonita, caso seja um solo de clima temperado. No caso nosso, os solos lateríticos, principalmente os solos tropicais lateríticos, eles têm um mineral caulinita e tem uma certa quantidade exagerada de óxido de ferro devido ao processo de lixiviação. Características essas que não permite, e já foi falado aqui por Balbi, entre outros, a utilização de procedimentos normativos de clima temperado, como o HRB, a classificação quanto à plasticidade desses solos. E aí, o Luiz Heleno falou muito bem, são cerca de 19% do globo da Terra. Se você tirar a Antártica, né, Groenlândia, uma parte da Rússia e o Alasca, é muito mais de 19% em termos de solo de engenharia rodoviária. Então, não é só no Brasil que tem em torno de 65% cobertos desse tipo de solo. Então, é uma particularidade que hoje a gente já tem um estudo consolidado, desde o trabalho de Douglas e Villebois e Nogami, no qual eu fui aluno de Douglas, lá na USP, São Carlos, que tem uma classificação que é o primeiro passo para a utilização em obras rodoviárias. Há 30, 40 anos atrás, a identificação desse argilo mineral, que é tão importante, você entender, a caulinita, um solo com caulinita, ele tem 3 vezes mais retração do que um solo com montmorillonita, que é um solo de clima temperado. Então, era muito cara. Hoje a gente pode fazer um ensaio desse, DRX, para identificar esse argilo mineral, por R$150. Quer dizer, não há sentido hoje em classificar solo laterítico se você não identificar a gênese desse solo. E também o FRX para identificar esses constituintes como óxido de ferro. O MEV é mais um formato, a forma desses argilos minerais, mas os dois principais são esses e são básicos. Para você ter ideia, um ensaio de compactação, R$300, CBR 350. Então, é um ensaio hoje em dia muito normalizado e fácil de fazer em universidades. Também não tem sentido classificar o solo laterítico sem conhecer ou distinguir as características granulométricas dele. Não é só solo fino. Ele tem uma fração argilosa, claro, fina, com caulinita, e tem uma fração arenosa, que ela pode ter torrões, ser mais grossa, e pode ser mais fina. E a fração pedregulhosa, desculpem, que é uma fração que pode ser utilizada em concretos. Então, essas 3 granulometrias, elas precisam ser caracterizadas do ponto de vista, não existe essa palavra em inglês, caracterizada, é estudo das suas propriedades físicas, mecânicas e de estado. Do ponto de vista da plasticidade, o francês usa muito bem o azul de metileno, porque os ensaios convencionais, como limite de liquidez e índice de plasticidade, não se adequam a essa classificação de plasticidade. O ensaio de retração, em função do alto poder de retração desse solo, que está ligado à sucção também, que eu vou falar mais na frente, e a fragilidade desse material ao efeito de umidade e secagem, que altera principalmente as areias e areias com torrões, muda a sua granulometria, portanto, muda o comportamento mecânico, e a fração pedregulhosa a partir da compactação do solo, que também muda a sua granulometria e, consequentemente, o comportamento mecânico. Ou seja, para você classificar esse solo de uma maneira universal, você tem que considerar esses movimentos de mudança de granulometria em função da umidade e da energia mecânica que ele sofre durante a trabalhabilidade dele. Portanto, a partir dos estudos de São Paulo, a gente já tem consolidado o sistema de classificação MCT, comportamento laterítico e não comportamento não laterítico para solos finos, que foi oriundo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e o livro que a gente lançou o ano passado, a partir da experiência francesa e portuguesa em ex-colônias africanas, né, como o Luiz Heleno falou também, na Ásia também tem solos lateríticos,
e a experiência do Nordeste, região Norte-Nordeste, lá na Universidade Federal de Campina Grande, onde Camapum foi nosso egresso de lá, foi aluno de mestrado com os professores Edmar Brasileiro, João Batista Queiroz de Carvalho e Francisco Barbosa Lucena e Heber Carlos Ferreira. Pois bem, então hoje a gente tem uma classificação universal e uma classificação para solos finos, que essa universal que nós desenvolvemos, ela é similar à da HRB, da esquerda para a direita são solos, do ponto de vista detectado a caulinita, são solos pedregulhosos, arenosos e solos finos. E sua adequação com relação à utilização em bases e subbases de pavimentos rodoviários. Do ponto de vista de ensaios especiais, o Márcio falou ontem, que os dois parâmetros mais importantes, tanto de asfalto como de solo, que nós utilizamos e vamos utilizar no Medina, e estamos utilizando, é o modo de resiliência e o ensaio de deformação permanente, isso já está consolidado. O professor Guimarães também relatou em sua apresentação, tem uma vasta experiência, o modelo que a gente utiliza para deformação permanente é o modelo Guimarães. A gente tem duas lacunas nesse ensaio, e o Márcio também, e o Luiz Guilherme também enfatizou, inclusive vai ter um trabalho com o professor Gilson, na Universidade de Goiás, sobre a variação do módulo em função da umidade, e o ensaio de deformação permanente, que é um ensaio que hoje dura 9 dias e tem um custo elevado, a gente precisa diminuir esse tempo de execução, porque fica muito caro para as construtoras solicitar aos departamentos. Para ter uma ideia, esse ensaio a gente cobra na UFCG R$12 mil, então inviabiliza a realização desse ensaio. Bom, do ponto de vista de módulos, os módulos aqui do ensaio do solo laterítico, eles podem variar de 200 a 1000 megapascal. E consolidados, Guimarães também mostrou, ele fez um ensaio numa estrutura de solo laterítico com um cone de penetração sul-africano, que ele não conseguiu penetrar. Tem um agente cimentício dentro do solo que se torna um solo altamente rígido e muito bom para a base, desde que a gente não tenha presença d'água, para não ocorrer o que aconteceu no exemplo do Dr. George, lá da Universidade do Texas. Ao estabilizar esse solo, e nós estamos trabalhando com isso, a gente agrega uma propriedade que ela do ponto de vista, tem um bônus e ela tem um ônus, que é a vida de fadiga. A gente melhora o modo de elasticidade, que nós chamamos de modo de resiliência, mas também a gente temos uma duração de vida de fadiga, ou seja, hoje em São Paulo, nós temos bases de solo cimentado laterítico que se transformaram agora em base granular. E aí você não tem como mexer. Tem um grande problema em algumas concessões em São Paulo, que ela voltou a ter módulos baixos. Isso é um problema. E aí a gente também está estudando como resolver essa questão. Mas a estabilização ela é benéfica, mesmo porque, Márcio falou ontem muito bem, a relação modular entre camadas evita que o revestimento asfáltico fadigue prematuramente por trinca na camada inferior devido à tração. Bom, estabilização convencional para solos finos, arenosos e pedregulhosos. Então, a gente observa aqui que para solos finos, com apenas 2% de cal, nós temos um aumento cerca de 182% no módulo. Então, nós podemos chegar até 1.400 megapascais. Isso é um módulo muito alto, isso com 7,28 dias de cura. Então, isso é uma relação modular muito importante para a vida útil do revestimento asfáltico. E essa estabilização ela se dá mais na parte fina, se vocês observarem, com o solo pedregulhoso, o acréscimo é menor. Do mesmo jeito, do ponto de vista de deformação permanente, a deformação permanente ela cai para solo fino de 173%. Então, é uma relação muito boa quando você estabiliza. O problema é que quando você aumenta a rigidez, você diminui a vida de fadiga. Então, ele só tem o aumento do módulo se ele trabalhar a tração, que é o caso das camadas de pavimento, mesmo a base e subbase, ele vai romper por tração. Então, você tem que gerar uma flexibilidade a esse compósito. E aí, o geopolímero entra nessa jogada como o que eu chamo de, na mistura asfalto com polímero, eu chamo o asfalto Che Guevara. E é o solo Che Guevara. Por que Che Guevara?
Che Guevara tem uma frase bem interessante: "Há que endurecer, mas jamais perder a ternura". Ou seja, aumentar a rigidez sem perder a flexibilidade, tá certo? Então, o polímero tem essa qualidade de trazer a flexibilidade e manter ainda a rigidez, que é o que a gente quer. Pois bem, então, a gente tem a estabilização do convencional ao sustentado. Nessa pegada de colocar polímero, com 2% de cal, 1% de cal, para manter a rigidez, a gente coloca o polímero. E o polímero, ele melhora a vida de fadiga, a gente tem um decréscimo menor, maiorzinho, na rigidez, mas mantém a rigidez. Ou seja, a gente consegue manter uma certa rigidez, que é muito importante para a relação modular, e aumentar a vida útil de fadiga, que é o que está dando problema lá nas rodovias de São Paulo, principalmente no solo fino estabilizado. A gente pode utilizar também rejeitos, mas depende do tipo de rejeito. Se o rejeito tem polímero, se ele tem material cimentício, então ele vai atuar ou aumentando a flexibilidade ou melhorando a rigidez, aumentando a rigidez. Então, aqui é um exemplo do rejeito da fabricação de porcelanato. Então, o módulo ele varia, ele tem um ganho, isso a 7 e 28 dias. A gente tem mostras que a 90 dias esse aumento ele continua. A gente não está falando ainda da variação da umidade, né? Que foi tocado aqui por Luiz Guilherme, e que vai ser estudado por Gilson na Universidade de Goiás. Então, outro rejeito, indústrias de bauxita, você também pode utilizar em solos principalmente finos e arenosos, lateríticos ou tropicais, mais generalizados, e a gente melhorar a rigidez. Temos resultados também do ponto de vista de... Deixa eu ler ali, qual foi? Trabalho concluído. REP. REP ou RAP, né, como chamam aqui. Então, o REP pode ser utilizado em camada de base, com solo com alto nível de módulo, né? Então, por exemplo, na Bélgica, eles não usam REP em revestimento asfáltico, usam mais, o limite é 40% em camadas de base. Então, uma característica ambiental interessante, a circularidade, né, da economia, do ponto de vista ambiental, recuperar esse material e utilizar com solo. Então, é uma opção também que a gente estuda, com vários níveis de tensões para um ensaio de deformação permanente e módulo de resiliência, tá certo? Então, enfim, do ponto de vista de deformação permanente e módulo de resiliência, a estabilização de solos lateríticos, ela tem um ganho, e tem um ganho expressivo de resistência à rigidez, e se você colocar um geopolímero ou um polímero, chama-se assim, geopolimerização do solo, você pode melhorar a flexibilidade. Isso tira aquela dúvida da gente não utilizar solos lateríticos em pavimento de tráfego pesado. Inclusive, a metodologia MCT foi desenvolvida para pavimento de baixo custo. Então, hoje, com certeza, no mínimo, você pode usar em uma subbase. E é muito importante também quando você trabalha com pavimento rígido. Se você coloca uma placa de concreto em cima de um CCR, mesmo com gradiente térmico, como falou o professor Balbo, mas a subbase do CCR tem que ter estabilidade. Senão, o CCR vai romper por tração na fibra inferior, então o problema quebra a placa lá no final, e no Nordeste a gente já tem muito disso. Sucção e retração. É um assunto complexo, o Camapum pode detalhar mais essas propriedades, a gente pode discutir aqui depois, mas eu vou resumir esse anagrama aqui, muito complexo, dizendo o seguinte: para solos lateríticos, deixa a retração ocorrer. Então, a experiência da gente é o seguinte: camada de base, subbase, compacta, cuidado para não mudar a estrutura do solo. Se for solo com torrões, espera ele estabilizar, espera ele trincar. Se você estabilizar com solo, pode estabilizar 20% com areia ou 2% de cal, espera trincar, imprimação e revestimento. Protege, como diz o professor Zuckerberg, com drenagem superficial e profunda. Mesmo assim, a gente não consegue impedir a presença d'água. A gente consegue
minimizar. Então, o efeito da secagem ou umidificação e secagem nas camadas, ela vai ocorrer, mesmo com o índice de vazios baixo. Eu sempre pergunto a meus alunos, numa mistura de solo compactada com 12% de umidade ótima, que é o limite para solo arenoso, se o solo fica debaixo d'água durante 10 dias, se tirar uma amostra, essa umidade vai para quanto? Eles dizem 100%, professor. 30%. Não, ela aumenta 2%. Não tem vazios para entrar. Então, assim, a umidade está presente e ela vai fazer esse movimento de retração com sucção, obturação e abertura. Obturação e abertura constantemente na sazonalidade do clima. Então, a gente tem que proteger, mas a gente não consegue impedir totalmente. Então, a gente tem que estudar a variação do módulo de resiliência e o comportamento em termos de deformação permanente do ponto de vista de secagem e molhagem, ok? Como fazer isso? A gente pode estudar o comportamento da deformação permanente com variações de umidade, verificando a sucção, que é muito importante. O professor Kim, da Universidade de Norte da Carolina, a gente esteve conversando com ele, já está modelando isso. Então, a gente considera hoje o subleito estanque com ensaio de resiliência drenado. Isso não existe na realidade. Mesmo a base, ela tem influência da umidade. Então, é um processo que a gente vai ter que incorporar no Medina futuramente. Do ponto de vista de deformação permanente, o ensaio de deformação permanente hoje, a gente tem 9 corpos de provas, a máquina funcionando a 24 horas por dia, com frequência de 5 Hz. São 9 dias de ensaios. Então, é inviável a gente aplicar 150 mil ciclos no corpo de prova, no segundo, no terceiro. Isso é um tempo enorme para a gente executar. Então, a gente tem que diminuir esse tempo para mensurar essa propriedade, muito importante. E a gente vem fazendo isso através de carregamento com multi-estágio, com tensões de confinamento diferentes para simular e com tensões, desvios diferentes. E com carregamento e descarregamento, que é o que acontece com o tráfego. E aí, considerando também a sucção. E a gente transforma um ensaio de 9 dias, de R$12 mil, que não é muito, né? É um ensaio muito complexo, mas de 4 horas, uma frequência de 5 Hz, pode fazer mais baixa, mas com um corpo de prova único. Então, isso ajuda muito a gente modelar o solo, seja laterítico, de comportamento laterítico ou de não comportamento laterítico, e estudar o efeito da sucção rapidamente em função do parâmetro de deformação permanente, que é tão importante. E aí, a estabilização com resíduos, rejeitos e geopolímeros, que a gente tem que trabalhar. A gente está constituindo agora um grupo de pesquisa, não é isso, Luiz Helena, para estudar solos da Amazônia, do Pará, Roraima, da região amazônica, né, uma parte do Pará, e tem estabilização com geopolímeros. Mas, com certeza, por quê? Porque toda aquela região tem um problema enorme de manutenção de rodovias em função do aspecto de pluviometria, que é muito intenso. Na minha região, chove numa cidade 300 milímetros por ano. E na Amazônia, é o que é 1.500, 2.000, né? Então, o efeito desse processo na manutenção e mais o solo laterítico, quer dizer, o solo tropical com características de retração e de comportamento em presença de água e também em ausência quando tem a sucção, a gente tem que criar uma ferramenta artificial para não estabilizar, né? Vamos chamar de desestabilizado, né? Mas dar um comportamento mais previsível e que a gente possa diminuir os custos de manutenções das rodovias nessas regiões que são muito agressivas do ponto de vista ambiental. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, não baixei longe, o aeroporto do Rio Grande do Sul ficou totalmente submerso. Então, isso é um exemplo claro que a umidade ela pode gerar problemas de comportamento mecânico intensos em regiões convencionais que a gente diz assim, Porto Alegre tem solos
muito parecido com o de clima temperado, mas olha o que aconteceu. Em Recife agora está debaixo d'água. Rodovias no estado da Paraíba também debaixo d'água. Então, são situações que a gente tem que levar em consideração, que a gente dimensiona pelo estado crítico, não é isso? Então, é uma linha de pesquisa que a gente também está estudando e pretende contribuir com um banco de dados que a gente está trabalhando com a UNB e com o IPR, para montar, e o professor Márcio já citou anteriormente, é o banco de dados de módulos de rodovia, de trechos experimentais, para que a gente possa simular adequadamente e calibrar adequadamente nossos modelos de previsão, tanto de deformação permanente, como de previsão de trinca. Alguns trabalhos que foram publicados nesses últimos 2 anos, no próximo Combraseg agora vai ter alguns trabalhos nossos também. Esse livro desenvolvido, escrito por mim, um aluno de pós-doutorado e 2 pesquisadores franceses do Laboratório Central de Pont-de-Chaussée, hoje, Universidade Gustave Eiffel, certo? Ele está disponível no site do LEP de graça, em PDF, tá certo? Então, tem toda a trajetória, a formação, a origem de formação, classificação, inclusive com um review sobre a classificação MCT também, que elas não são divergentes, elas não vão de encontro, elas não estão de encontro, e sim, elas vão ao encontro de utilização desse solo de uma maneira mais racional, de uma maneira mais engenhosa, como o próprio termo diz, engenharia, engenhar. Agradecimento aos colaboradores que são nossos alunos, que é o objetivo fim da universidade, formação de novos engenheiros para o IPR, para as empresas privadas, empresas públicas e agências governamentais e não governamentais. Alunos de mestrado, doutorados, que realmente estão com a mão na massa. Eu digo a eles sempre, se eu for fazer um ensaio CBR, eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Eles é quem tocam a máquina para funcionar e é muito importante que eles aprendam a resolver os problemas aplicados à nossa realidade. E em agradecimento especial aos parceiros, principalmente à ABMS, ao DENIT, o Infralab, o IPR, entre outros, né, que nos ajudam a desenvolver pesquisa aplicadas, seja a curto, a longo ou médio prazo, no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor Kennedy. Brilhante palestra. Certeza que, se fosse abrir o tempo, só para perguntas para o senhor, a gente já gastaria. Mas, seguimos. Gostaria de chamar agora o professor Roberto Coutinho. O professor Roberto ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado pela FRJ e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia. É professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, possui forte atuação em engenharia geotécnica, destaca-se em pesquisa e gestão acadêmica, tendo ocupado cargos tanto na Federal e presidido também o Forgrad, além de atuar em projetos financiados e receber importantes prêmios da BMS, com foco em estabilidade de encostas, fundações, riscos geotécnicos, sendo também o atual presidente nacional da BMS. Professor Roberto Coutinho, obrigado por compor a mesa. A palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiro, mais uma vez, agradecer essa oportunidade. E, para mim, é um desafio que não é a temática tão direta no nosso programa de pós-graduação. Mas sempre a gente procura dar a nossa contribuição e vamos aqui mostrar a vocês, está faltando chegar aqui, a forma que a gente vem trabalhando, que está procurando contribuir. Está aqui. Obrigado. Então, o que nós vamos fazer é alguns exemplos de alguns estudos em Pernambuco. Tá? E aí eu espero, depois dessa brilhante apresentação de Kennedy, que alguma coisa contribua aí para o banco de dados dele, no sentido da experiência em Pernambuco. Aqui está nosso índice. Nós vamos dar uma introdução geral e que eu vou pedir licença a vocês de passar mais rápido, porque muita coisa foi apresentada há pouco pelo Kennedy e também ao longo do evento. Tá? E vou dar
mais ênfase em alguns pontos que eu acho que pode complementar a apresentação. Então, sempre com essa visão da contribuição da engenharia geotécnica e a importância para essa área, né? Então, aqui a gente tem a questão dos solos tropicais. Então, vocês estão vendo aí os tipos de solos tropicais. E nós não temos solos lateríticos, nós temos também os saprolíticos, né? Então, para nós de engenharia geotécnica, a importância é trabalhar sempre com os dois. E é importante também lembrar que os lateríticos não são só residuais, eles também são, ou podem ser, tipo transportados. Então, está aí mostrando já o início da contribuição brasileira, né? Que foi muito grande, o Kennedy mostrou aqui, e ele foi aluno do Villebon e eu fui aluno do Nogami. Então, isso me deu uma grande satisfação na época, no doutorado da COP, que foi a abertura de mente muito, muito importante. Está aí os materiais, como ele disse, e sempre com aquela visão ali. Utilização de solos locais, redução de custo, redução das emissões de carbono e aprimoramento tecnológico. E aí nós vimos aí a busca de avanço como está acontecendo. Então, aí, só para dar uma ideia geral, várias coisas o Kennedy já falou, tá? E já ainda, na oportunidade, como trabalhei com o Mitchell, a gente publicou um artigo de solos da América, e entre eles tem vários solos residuais e também os lateríticos. Tá? E a gente pode ter grandes espessuras quando a gente soma lateríticos com saprolíticos aqui num país como o nosso. Tá? E é claro que a importância para a rodovia é muito grande, não só para rodovias pavimentadas, como está sendo bastante discutido aqui, mas também as rodovias não pavimentadas. E eu vou mostrar aqui, uma das aplicações nossas foi para isso, tá? Além das ferrovias, claro. Como engenheiro geotécnico, eu não posso deixar de chamar a atenção que na rodovia eu tenho que olhar também esses outros problemas. Está aí 2 rupturas de deslizamento em uma rodovia. E é claro que também temos a questão de erosão. Tá? Então, as características gerais, primeiro começa na formação dele. Agora, a questão de lateríticos vem também com o tempo. Então, a gente tem todo um processo que vai formando ali a laterização, etc. Tá? Aí estão os principais fatores que vão incluir. E uma das coisas que eu aprendi na época foi dar o olhar também à pedologia, não apenas só a geologia. Então, a pedologia é ciência de solo. Então, ela tem um detalhe que, para mim, é muito importante. É como o perfil do solo vai crescendo, vai se desenvolvendo. É algo vivo, não é algo morto, como muitas vezes o engenheiro pensa. Então, aí tem 2 solos, tipos de perfis, agissolos e latossolos, que, pela pedologia, já é um primeiro sinal que eles têm a caracterização, ou pode ter, de solos lateríticos. O Kennedy botou o mapa do Nogami e Villebon, e eu boto aqui algumas outras ferramentas geotécnicas, geológico-geotécnicas. Aquela da esquerda é uma carta geotécnica de aptidão à urbanização. Isso foi desenvolvido no nosso grupo, a gente faz esse trabalho para os ministérios da cidade e da integração, e nela tem a descrição de solos, de terrenos com características geológicas e geotécnicas. Então, também já vai sinalizando solos problemáticos, expansivos, solos moles, solos com potenciais de laterização, etc. Então, já são primeiro sinal de que você pode ter materiais. E à direita é o mapa pedológico, desenvolvido também no meu grupo, com toda uma equipe de pedologia, para ajudar na construção daquele mapa maior. E aqui é um perfil que eu quero dar ênfase aqui, que é muito importante em várias partes do Brasil, que é a formação geológica, formação barreiras. Isso vai aparecer aqui, olha o perfil dela, com várias camadas arenosas, argilosas, tá? E, claro, que o engenheiro geotécnico, e foi comentado hoje de manhã, cuidado com a fundação. Então, não é só
o material superficial? Eu tenho que olhar em toda a profundidade. Aqui é de uma encosta, tá? Mas eu tenho isso, claro, nas planícies, etc., com presença de materiais compressíveis, expansivos, como foi comentado hoje de manhã. Tá? Então, aí, em Mitchell e Coutinho, tem uma síntesezinha de algumas características de solo laterítico, tá? Que também já foi comentado aqui, e é claro que ele não pode ser classificado e utilizado naquele sistema convencional. Tá? E o que é que ele tem de primeira coisa de diferente é essa agregação das partículas de argila, que vai dar a ele um comportamento diferenciado, seja no estado natural, seja no estado compactado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai ver. E aí, claro, se eu for à microscopia, eu vou ver essa agregação. Tá? Eu vou ver a diferença de um saprolítico para um laterítico. E eu também posso ver nas curvas granulométricas, se eu fizer com e sem o processo de separação. Então, eu vou ver que, se eu não separar, se eu não colocar aquele aditivo químico, ele vai mostrar uma granulometria tamanho areia e não tamanho argila, por exemplo. Tá? E aqui a curva característica. O Kennedy falou em sucção, esse é outro ponto fundamental de a gente estudar, seja no estado natural, seja no estado compactado. E é uma curva característica com uma condição diferente. Ela tem um macroporo e um microporo. Então, essa já é uma característica, e o professor Camapum estudou bastante isso também. E outro ponto importante, que o solo laterítico, no estado natural, ele pode ser muito poroso. E aí ele pode ter um comportamento colapsível. Então, isso numa fundação ou num talude, isso tem uma característica muito importante. E a resistência dele depende da sucção, como foi comentado aqui. Né? Saturado é uma coisa, não saturado é outra resistência. Então, como classificação, o Brasil deu essa contribuição de dar uma proposta, né? Que é o sistema MCT, que foi colocado aqui também, e que essa é mais apropriado, digamos assim, do que a sistemática convencional. Então, entrando nas nossas pesquisas, nós trabalhamos aqui como uma forma de contribuir, tá, em dois grandes problemas. O uso apenas do material e o uso do material com cimento, etc. Tá? Aí tem alguns artigos nessa temática inicial, foi uma tese de doutorado, e eu queria dar esse detalhe da formação Barreiras. Veja que ela se distribui pelo litoral brasileiro, desde o norte chega até o Rio de Janeiro. Então, tem um papel muito importante em algumas regiões e é como material de jazida. Vocês vão ver aqui que ele tem agissolos e tem latossolos. Né? Aqui está o mapa geológico de Recife. Então, nós temos em Recife aquele amarelo um pouco mais escuro, quase laranjinha, é formação Barreiras. E ao longo de todo, entre Recife e João Pessoa, a gente vai encontrando essa formação e, inclusive, João Pessoa, o patamar, o platô de João Pessoa é todo em formação Barreiras. Tá? Então, isso é material que precisa ser bem estudado em todos os trabalhos de rodovia, etc. Está aqui, na tese de doutorado, nessa formação Barreiras, em vários lugares que a gente coletou material, que é utilizado nos aterros rodoviários, etc., mas não tinha estudo local em Pernambuco, pelo menos feito por nós. Tá? E aí tem alguns resultados desses materiais, tá? Já dando uma ideia da tipos de solos que a gente coletou aí. Tá? Tá eles aí na classificação MCT, um bom número como LA' e também como LG', e um pouquinho como NA'. Mas não foi por acaso, é porque a gente procurou os jazisolos e os latossolos. Tá? E aí, a curva característica do solo compactado. Ela já tem um comportamento diferenciado, tá? E aí tem alguns pontos do corpo de prova no ensaio de módulo de resiliência. Então, a gente mediu a sucção lá no próprio ensaio, isso está
no artigo publicado em revista internacional. E também todas as curvas de compactação. Os lateríticos têm uma forma própria de curva de compactação. É diferente, por exemplo, dos saprolíticos. Ela é mais fechada e varia muito. Você pode ver que tem uma variação grande aí, tanto de densidade máxima como de umidade ótima. E aqui os módulos resilientes. Aqui é uma média, claro que nos artigos e na tese tem todos os detalhes dos resultados, mas mostrando o quanto tem um bom módulo de resiliência esses materiais estudados. A mesma coisa a deformação permanente, também bastante aceitável, como vamos mostrar aqui, para utilização como subleite, reforço, subbase e até em condições especiais. Está aqui mostrando a aplicação do Medina em alguns desses solos e mostrando onde tem aí essa corzinha mais vermelha, roxo, ou marrom, onde ele pode ser aplicado. Então, chega até a uma boa condição de utilização em subbase, etc. Esse é um LA' e esse é um LG', também com uma boa possibilidade de utilização em aplicação. Está aí o artigo embaixo, então, esse caso do ANPET. Então, o que é que a gente vê? E fico muito feliz de ver que nós estamos na fase 2.0, né, digamos assim, não só de Medina, mas de todo esse estudo, como mostrou o Kennedy aqui, etc., de o não saturado, incluir em todo o trabalho, etc. Então, nós temos aí realmente um futuro aí e um bom caminho a seguir. Essa outra aplicação é um caso do tipo que o Kennedy falou de mistura, de fazer uma mistura, de dar uma estabilização para uma aplicação muito particular. Nós fomos convidados, uma área de preservação ambiental, um parque especial estadual, que estava cheio de erosão, com dificuldade de acesso, de tudo, como a gente ter condições, né, de acesso sem precisar botar pavimento, nada, mas que com condições de traficabilidade e ao longo tempo. Hoje tem muitos materiais, como o Kennedy falou, geopolímero, etc. Na época, nós trabalhamos, e ela tem aplicação de várias formas, inclusive de reforço de talude, etc. As últimas figurinhas aqui à direita, esse PMACH é onde a gente trabalhou, está mostrando aí alguns problemas que tinha, né? E outras condições aí são exatamente rodovias não pavimentadas. É quase 80% do nosso país. É incrível isso, né? O quanto a gente tem ainda a engenharia a fazer nesse país. Então, nesse caso em particular, também foi uma tese de doutorado, aí agora com cooperação, a outra foi com a cooperação com a COP, essa com a cooperação da Universidade do Porto, em Portugal, e era para dar solução à área de preservação ambiental. Aí, mostrando o resultado desse material, também é formação barreiras, e aí está mostrando a granulometria e outras informações aí, tá? Ele deu LA' na classificação, e a gente usou, na época, estava tendo o estímulo de, claro, com cimento, mas colocar fibras. Hoje tem várias oportunidades desses polímeros, mas na época o estímulo para dar essa flexibilidade que o Kennedy falou, usamos fibras. Tá? Está mostrando aí todos os ensaios realizados, tá? E aí está mostrando alguns resultados de ensaio. Esse aí é de compressão simples, não confinada, mostrando aí teor de fibra com 5% de cimento, o solo, né? Vai mostrando aí o papel do cimento e o papel das fibras, né? A mesma coisa no diametral, tá? Aí também fazendo o resultado, resistência à tração. Aqui já fomos para o triaxial, tá? E aí você vê o solo puro, veja a diferença de ao botar 5% de cimento e depois colocando fibra. A fibra, além de dar um pouco mais de resistência, ela aceita um pouco mais de deformação, que é essa a intenção de colocar a fibra, né? Mas veja o quanto o solo foi sendo beneficiado com esses materiais. Aqui agora já é
ensaios cíclicos, tá? Mostrando também quando eu tenho só cimento e quando eu tenho a fibra. Então, a fibra mantém ainda um bom módulo cíclico, mas diminui para dar essa flexibilidade. A mesma coisa da deformação permanente, né? Ela diminui, dá essa condição de maior deformação, mas ela mantém as características para que possa utilizar para aquele objetivo, né? Que é um objetivo de um tráfego menor, de ser a camada superior, né, para o tráfego. E aqui a gente fez um ensaio que também não é convencional, para ver o módulo cisalhante através de você colocar uma onda sísmica, né? E aí no corpo de prova, e você vê também que ele mantém um valor muito bom, isso é um sinal também de rigidez, e a fibra diminui, mas mantém valor apropriado, tá? Então, a gente chegou à conclusão que para aquele objetivo, ou seja, para determinadas condições de rodovias não pavimentadas, com determinado tipo de tráfego, essa mistura seria adequada, em lugar de fibra, pode ser polímero, etc., mas exatamente para atender tanto a rigidez como essa flexibilidade necessária até para aguentar essas mudanças, como o Kennedy colocou muito bem, de chuva, resseca, umedece, etc., é preciso ter essa flexibilidade. Então, nessas minhas considerações finais, eu estou muito feliz de ter vindo aqui pela BMS, tanto pela força que a gente vê de um evento como esse, a interação de pavimento com engenharia geotécnica, a interação de órgãos públicos com academia e iniciativa privada. Então, isso mostra como a gente pode contribuir. E também muito feliz que a gente não está parado, não chegamos a um ponto que já estamos satisfeitos. Temos aí estudo e aperfeiçoamento que vão continuar, tanto como já foi comentado, como mostrado aqui pelo Kennedy, como também ontem por Márcio Muniz. Então, e pelo próprio DENIT. Então, eu fico muito feliz e agradeço essa oportunidade e essa interação. Espero que a gente continue, que vai trazer, com certeza, benefício para o nosso país. Então, meus agradecimentos e minha satisfação também de estar numa mesa como essa, de grandes colegas, de que eu tive a oportunidade de conviver em muitos momentos da nossa vida acadêmica e profissional. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Obrigado pela palestra, professor. Depois a gente segue com as perguntas. Chamar agora o professor Camapum. O professor Camapum, ele é engenheiro civil formado pela UNB, com mestrado pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado na França e pós-doutorado no Canadá. Foi professor da UNB por décadas, com atuação destacada em geotecnia, especialmente em solos tropicais, pavimentação, fundações e erosão. Teve forte atuação acadêmica e institucional, coordenando programas, organizando eventos e publicações, além de desenvolver ações de divulgação científicas e atuar como consultor de agências como CNPq, CAPES e fundações estaduais. Professor Camapum, obrigado pelo aceite. A palavra é sua. Bem, bom dia a todos, pessoal. Minhas cordiais saudações aí, que essa mesa redonda seja muito proveitosa para todos nós que estamos aqui, né, especialmente para mim, que vou com certeza aprender muito com as perguntas e já aprendi bastante com as apresentações. E quero aqui também agradecer à comissão organizadora, né, pelo convite para estar aqui com vocês, e em especial ao professor Rafael, professor Luiz Heleno, que se lembraram do meu nome para estar aqui com vocês nesse momento profundamente enriquecedor.
o tema da minha palestra será algumas reflexões sobre os solos lateríticos aplicáveis em obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária. Então, esse é o tema central da minha palestra. Esta apresentação tem por objetivo abordar particularidades relevantes nos estudos, projetos e obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária e será finalizada com um acróstico de minha autoria intitulado Solos Lateríticos. Então, aspectos climáticos e geomorfológicos. Eu vou falar aqui de alguns aspectos que muitas vezes nós não nos lembramos no dia a dia, na prática da engenharia, voltada para fundações, para barragens, para pavimentação, para o meio ambiente, e que são aspectos que precisam ser lembrados. Um deles são aí, dois deles até, os aspectos climáticos e geomorfológicos. Então, os solos lateríticos apresentam, em consequência da atuação do clima, suas propriedades e comportamento dinâmicos no tempo e no espaço. E esse é um ponto importante, porque nós trabalhamos muito considerando os modelos como estáticos. É aquilo que eu estudei naquele momento e é assim que se comportará aquele material. Então, essas dinâmicas são dependentes de fatores internos, o que é o maciço, a geologia, a hidrogeologia e etc., e os aspectos externos, o clima, o vento, enfim. Climaticamente, então, a umidade e a temperatura afetam propriedades e comportamento dos solos lateríticos. Geralmente, a gente não atenta muito para isso. A gente analisa a estabilidade da luz, mas nós não analisamos ali o quanto aquela temperatura pode estar afetando aquele comportamento mecânico do solo. A geomorfologia acoplada à infiltração de águas pluviais, ao fluxo em meio saturado e não saturado, geralmente a gente considera só o saturado, tá? Assume papel relevante nas dinâmicas temporal e espacial. Tá? Então, eles vão estar atuando aí nessa dinâmica do solo. Pois bem, o clima, por meio das precipitações, da temperatura e dos ventos, está constantemente atuando no processo de intemperização dos maciços. E a geologia e geomorfologia assumem grande relevância nessa ocorrência. Então, tem aqui um exemplo, essa foto é muito interessante, é uma escavação feita para implantação de uma galeria de águas pluviais. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso conhecimento nós colocamos aonde quisermos e aonde couber. Tá? Então, aqui está, por exemplo, um caso de galeria de águas pluviais, mas ali um talude que é um talude que muitas vezes a gente tem em construções rodoviárias, ferroviárias e etc. Tá? Então, veja, eu tenho ali um talude convexo e aqui um talude côncavo e houve a ruptura no talude côncavo. E isso já tinha sido executado 200, 300 metros em trecho linear. Aqui, vejam, eu tenho uma outra situação onde a vegetação pereceu no talude convexo, de forma convexa. Então, olha só, se a gente pegar isso aqui está na tese de doutorado lá de Jesus, 2013, depois a gente publicou em outros artigos. Veja, considerando aqui, isso aqui é um corte, né, na horizontal, mas a gente pode também considerar um corte vertical também. O que eu vou explicar aqui vale para as duas situações. Então, observem só, aqui é a face do talude. Tá certo? Então, e aqui é o interior do maciço. Então, se lançarmos ortogonais à face do talude, nós veremos o quê? Que a área de entrada da umidade é bem maior do que a área de evaporação, a área de saída da umidade. Por consequência, ocorrerá um acúmulo de umidade no solo.
Nesse outro talude convexo, veja que a área de saída de evaporação é maior do que a área que está entrando na umidade do maciço. Portanto, eu vou ter uma elevação da sucção, tá certo? Afetando o comportamento do solo. Veja, a elevação da sucção aqui, ó, fez com que a vegetação perecesse. A queda da sucção aqui fez com que o talude rompesse. E é preciso que a gente considere esses aspectos. E um ponto importante é que, normalmente, analisamos a estabilidade de talude num sistema bidimensional. E é muito importante, quando se entra com a geomorfologia, ter um tratamento tridimensional. Se for um talude linear, então o que está entrando está saindo. Não quer dizer que vai ser estável ou instável, tem que ser analisado, tá? Mas existe ali um equilíbrio. Essa figura aqui, veja, ela apresenta o perfil mineralógico, a mineralogia ao longo de um perfil. Isso aqui é no campus até da UNB, tá? Mas que ilustra bem o que ocorre em vários locais, várias situações. E importante aqui que eu gostaria de chamar a atenção, veja que a caulinita, que é um argilo mineral presente constantemente nos perfis de intemperismo tropical e nos solos lateríticos, veja, ela está aumentando com a profundidade, porque quando amplia a profundidade tem um nível de intemperização menor chegando ali. E a gibbsita está diminuindo com a profundidade, que também é um hidróxido de alumínio presente nos solos lateríticos, em quantidade significativa. Mas o interessante aqui também é se a gente pegar o quartzo, a distribuição do quartzo está bem paralela à da gibbsita, mostrando o quê? Que esse quartzo ele é neoformado, ele não é residual, como normalmente nós consideramos quando analisamos a mineralogia do solo. Tá? E chamando já a atenção aqui, geralmente o solo mais superficial, mais intemperizado, é um solo mais agregado. E o solo mais profundo aqui, um solo saprolítico, é um solo onde, no máximo, eu tenho pacotes de argila. E ali eu tenho minerais primários e partículas de argila independente. Então, vejam bem. Então, se a gente pegar aquilo dali, é exatamente a microestrutura do solo mais superficial. Então, eu tenho agregados. Entre os agregados, eu tenho macroporos, que naquela curva característica mostrada pelo professor Coutinho, e que eu vou mostrar também aqui, retrata ali a zona de menor sucção e de macroporosidade. Aqui, ali já é o solo saprolítico, o solo que está embaixo. Veja que ali eu não tenho agregações, eu tenho pacotes de argila e elementos independentes. Aqui é interessante aqui, porque isso aqui é o interior de um pedregulho. Então, veja, o interior desse pedregulho laterítico, ele tem uma microporosidade, nem todos eles têm. Alguns pedregulhos lateríticos são maciços, outros têm porosidade. Mas ele tem porosidade e tem um detalhe importante aqui, que tem minerais ali que não foram alterados no processo de intemperização, que ficaram preservados no interior daquela agregação. Isso acontece muito com grãos de quartzo que ficam ali até soltos no interior da agregação. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui, pessoal? Porque a análise química e mineralógica do solo é importante? Mas nós temos que contextualizar. Temos que ver qual o significado real dessa química e dessa mineralogia do solo. Pois bem, aqui então são curvas características. Aquela curva primeira ali, ó, é do solo saprolítico, que é esse solo aqui. Veja que ela é linear. Aqui eu tenho sucção em KPA, aqui eu tenho teor de umidade. Poderia ser grau de saturação, poderia ser umidade volumétrica, enfim. Bem, mas aqui ela é praticamente linear. Quando eu pego o solo intemperizado, aquele dali, o solo laterítico, veja que eu tenho uma zona de microporos e uma zona de macroporos. E entre os dois eu tenho o quê? A variação dos poros no solo. E se eu pegar essa curva característica, veja que aquela dali é linear, mas essa aqui é curva. Por quê? Porque ali eu tenho um argilo mineral expansivo. E no argilo mineral expansivo, com o aumento da sucção, ele perde umidade, ou seja, sai a umidade de dentro do mineral e faz com que ele varie de volume. Se ele variar de volume, varia
o índice de vazio do solo e, portanto, a curva característica não fica bem linear como tem naquele outro caso ali. Aqui são cascalhos, veja, que são também curvas características bimodais, só que com sucções menores, porque, é claro, é um cascalho, poros maiores, sucção menores, mas também bimodais ou até trimodais, como é aquele caso. Tá? Então, isso é bastante interessante. Bem, classificação e comportamento de solos lateríticos. Qualquer que seja o sistema de classificação utilizado para os solos lateríticos, faz-se necessário atentar para as suas particularidades de composição químico-mineralógica e estrutural. Então, veja bem, surgem daí, então, algumas questões, como, por exemplo, vou colocar duas aqui, mas tem várias, tá? Se a classificação do solo objetiva oferecer uma ideia do comportamento em campo, qual o seu significado no caso de solos contendo aloisita? A aloisita é um argilo mineral que é do grupo aí da caulinita, que está hidratada. Quando desidratada, ela é chamada de metaloisita, tá? Ou que possuam agregações e que tenham sido seca ao ar. Por exemplo, aquele solo, aquela microestrutura que eu mostrei, um solo agregado. Também o grão de laterita também é agregado, tá? Então, qual vai ser o significado disso que eu fiz em laboratório se eu sequei ao ar para fazer o ensaio? Eu vou ter diferenças, por exemplo, na umidade ótima. E é preciso que eu considere isso. Como fica a condição de compactação de campo fixada com base nos resultados obtidos em laboratório para os solos lateríticos contendo aloisita ou agregações? Então, veja, são aspectos que são importantes e que a gente precisa estar avaliando. Outras questões podem ser formuladas. Nós temos que estar o quê? Observando, refletindo, trabalhando aí do ponto de vista da engenhosidade. A engenhosidade requer reflexão, conhecimento e reflexão. Bem, a figura a seguir obtida para um solo laterítico fino e para bentonitas com e sem a remoção da água contida nos microporos, ou seja, na análise, na figura que eu vou mostrar se eu tirar aquela água que está ali, que eu considerei, ela contribuiu, por exemplo, para o limite de liquidez? Ela contribuiu para o limite de plasticidade? Ela não contribuiu, mas eu a considerei no resultado. Então, eu preciso excluí-la. Tá? Numa bentonita, também, se eu desidratei a bentonita, se ela está dentro da bentonita, sem desidratar, se ela está dentro da bentonita, por exemplo, da montemorillonita, ela está contribuindo para o resultado? Não, porque ela está alojada dentro do argilo mineral. Então, isso aí mostra que é preciso entender e analisar os resultados, tá? Então, veja bem, então essa figura é bastante interessante, está num trabalho aí que eu publiquei com o Gilson de Tirana, que está aqui presente. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante, porque ele traz muita informação sobre solos tropicais, sobre solos lateríticos, tá? Não só em relação a isso, mas de um modo geral. Então, tem muita coisa lá, e que foi fruto até de uma palestra que eu dei no não saturado pan-americano. Então, veja, mas aqui o que é interessante, ó, quando eu fiz a classificação convencional, os resultados estão aqui para aquele solo intemperizado. Quando eu removi a água de dentro dos agregados, e aí deixe-me só voltar aqui rapidamente, eu acho que eu vou aqui, calma, aqui, ó, se eu remover essa água que está ali, ó, está no microporo, então ela não está entrando. Então eu vou tirar aquela água. É claro que esse está sendo algo bastante aproximado, aí, só para a gente entender os resultados. Então, veja, se eu removo aquela água, veja que a classificação muda. Então, às vezes a gente fala assim, a classificação é ruim. Não. Não necessariamente ela é ruim. Ela pode não estar sendo utilizada de modo apropriado.
E aí eu preciso, então, considerar isso. Bem, se eu pego ali agora uma bentonita, que tem uma bentonita, que tem uma bentonita, se eu removo a água que está dentro da partícula e que não contribui para o limite de liquidez, para o limite de plasticidade, eu vou mudar também a posição na carta de Casagrande. Então é preciso que eu considere isso. Impactos químicos sobre as propriedades e comportamento de solos lateríticos. É importante que os estudos de laboratório guardem relação com o campo, cabendo interrogações como: qual será a condição de trabalho do solo em campo? Qual a qualidade da água que será utilizada no campo, caso eu necessite adicionar água ao solo para fazer a compactação? Em um solo, em um solo a ser estabilizado quimicamente, a cura em laboratório retrata a condição de campo. No campo eu tenho variações de sucção e possibilidade de migração química, o que eu não tenho no laboratório. Eu coloco o corpo de prova isolado. Pois bem, então veja, aquela figurinha primeira ali, ela é interessante porque ela apresenta curva característica do solo sem nenhum aditivo, curva granulométrica, né, do solo sem nenhum aditivo, curva granulométrica do solo com defloculante, curva granulométrica do solo usando ultrassom e curva granulométrica usando ultrassom e defloculante. Ou seja, o solo laterítico, ele apresenta agregações que podem ser sensíveis à química e que podem ser sensíveis ao esforço mecânico. Por exemplo, uma vibração numa ferrovia, numa rodovia. Então, é importante que a gente considere isso. Aqui, veja, são resultados obtidos para esse que 5 metros é um solo mais intemperizado, 9 metros é um solo menos intemperizado. Mas para os dois, a gente observa que se usar água destilada, água potável e água do córrego, que tinha um certo nível de poluição, as curvas de compactação foram diferentes. Então, isso nos mostra que quando nós vamos para o campo e se temos que adicionar água ao solo, que nós verifiquemos a qualidade daquela água que será adicionada. Aqui é muito interessante esse resultado, está na tese de doutorado lá de Ayala, tá? Que estudou, até o professor Roberto falou do uso de fibras. Eu trabalhei, orientei alguns trabalhos usando fibras, o cabelo. A gente pensa que resiste pouco, mas um fio de cabelo tem a resistência de ácidos não tão resistentes. Então, cabelo, pelo de animal, pena de frango. A Ayala fez o estudo com pena de frango. Tá certo? Por que isso, gente? Olhando, contextualizando a nossa situação ambiental. Nós precisamos resolver os nossos problemas também ambientais, tá? Tirando proveito. Mas olha que interessante, ó. Então, aqui é o solo natural, aqui é o solo misturado com cal, feito um ensaio granulométrico um dia após a mistura, e aqui, esses corpos de prova foram enterrados no campo, numa vala comum, com 50, 60 centímetros de profundidade, e lá permaneceram por 1 ano. Veja que, no caso específico desse solo, a cal afetou a estabilidade das agregações. Então, com o cal fez isso. Agora, importante, ó, esse solo que não tinha sido adicionado cal, a cal o contaminou. Por que isso é importante? Porque quando nós estabilizamos uma base, uma subbase, nós temos que ter em mente que aquele produto químico que for utilizado na estabilização, ele poderá migrar em função da atuação da sucção. Por quê? Ao longo do ano, a sucção no maciço está variando, mesmo que eu tenha a superfície do pavimento impermeabilizada, porque existe toda uma continuidade. Exemplos de impacto no comportamento mecânico. Então, veja, aqui é aquela estrutura daquele solo, então, plena de agregados, tá? E aqui, veja, está na tese de Ayala, e aqui nós temos, então, sem o solo estabilizado em laboratório, o tempo de estabilização ali, veja que a resistência era ótima, tá? E o solo natural, menos resistente, à medida que eu fui adicionando cal, foi melhorando a resistência. Depois de ficar
um certo tempo, um ano, e aí for utilizar duas cálcios, CH1 e CH3, veja que a resistência foi lá embaixo. Isso vai acontecer, gente, com todo o solo laterítico estabilizado com cal e cimento? Não. Vai acontecer com alguns. No entanto, isso mostra que é necessário a gente estar atento à possibilidade de ocorrer esse tipo de comportamento. E eu gostaria até aqui, antes de avançar até, já vou tranquilo, tá? Veja, eu já recebi um ultimato aqui, mas agora eu vou terminar, tá, gente? Olha só, pessoal, eu gostaria de citar aqui a tese da Andréa Cordona Pérez, que está aqui trabalhando conosco. Ela trabalhou usando aditivos químicos usados na agricultura e ela analisou a estabilidade do solo e o comportamento do solo em função disso. Por quê? Porque isso impacta nos processos erosivos. Mas por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque várias são as químicas que nós poderemos estar incorporando ao solo. E nós precisamos ver as consequências dessa química incorporada ao longo do tempo. Tá certo? E no contexto espacial. E quero aqui, então, né, com o acróstico a seguir, expressar a minha gratidão a todos e a todas que conosco compartilham esse momento e que muito me deixa feliz, né? Me deixa contente, porque eu estou aqui, ó, eu não estou trazendo aqui para vocês aquilo que eu construí, eu estou trazendo aqui para vocês aquilo que nós todos construímos, tá certo? Que está nas revisões bibliográficas, está nas teses, nas dissertações, enfim, tá? Bem, e o acróstico, então, ele é intitulado Solos Lateríticos. Solos lateríticos me fazem lembrar as ruas da cidade onde passei minha infância. Origem de belas e importantes lembranças. Longe ficaram elas, mas ainda recordo-me, apesar da distância. Originaram-se depois boas memórias mais recentes, sobressaindo delas aspectos que podem contribuir para realidades geotécnicas diferentes. Latentes aspectos dos solos lateríticos apareceram ao longo de minha caminhada, trazendo à luz aspectos pouco considerados, mas verídicos, enchendo-me de esperanças que as minhas atividades foram alinhadas. Raiam a cada dia novas percepções, ímpetos de intuições, transbordantes dos trabalhos de equipe e de dedicação somados, inspiradas em conhecimentos, observações e reflexões. Caminho a ser trilhado quando se busca na engenharia geotécnica apropriadas decisões. Os solos lateríticos, lembrem-se, nas obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária, são portadores de particularidades cuja consideração faz-se necessária. Então, é isso aí. Minha gratidão a todos e todas. Muito obrigado. Opa. Muito obrigado, professor. Opa. Dando continuidade aqui, meus amigos, antes de qualquer coisa, queria explicar por que foi tão fácil montar essa mesa. Na verdade, ela teria mais uma participante, eu não sei como é que a gente faria com o tempo aqui, que seria a professora Sueli Barroso, a qual eu também agradeço por ter aceitado vir aqui participar com a gente, mas ela teve um problema de saúde, ela está internada no Ceará, então por isso ela não pôde estar presente. Escolher aqui os debatedores foi muito fácil. Quem tiver curiosidade, eu tive essa curiosidade, eu fiz uma pesquisa bibliométrica no currículo Lattes de todos os debatedores. O termo lateritic, porque tem artigos em inglês, eu não podia botar laterítico, senão eu perderia a referência,
aponta que nós estamos diante de grandes especialistas no estudo desses materiais no Brasil. Ou seja, além de possibilitar que a gente aprenda muito, essa mesa redonda também serve como uma homenagem a esses pesquisadores do Brasil que, em termos de solos lateríticos, tanto contribuíram para essa ciência no mundo. Então, a contribuição brasileira é relevante com relação aos solos lateríticos. Dito isso, nosso tempo está avançado. Eu tenho algumas perguntas para fazer e eu, enquanto coordenador geral do IPR, quero me aproveitar da experiência dos 3 professores, e eu vou começar com o professor Camapum, depois passo para os demais professores, na seguinte linha. Considerando os principais desafios na caracterização geotécnica dos solos lateríticos, quais seriam as particularidades que ainda não são bem capturadas pelos ensaios tradicionais? Nós já discutimos a questão da importância da sucção, estamos avançando para outros ensaios. Eu quero saber dos amigos, que lacunas nós ainda temos que vencer na questão do normativo em termos de pesquisa? O que vocês acham que nós temos que atacar para, de fato, popularizar e dar mais segurança aos projetistas e executores na aplicação dos solos lateríticos? Então, começo com o professor Camapum. Bem, é muito boa pergunta. Eu penso, e na minha exposição, eu acho que eu retratei um pouco isso. O mais importante de tudo é a necessidade de fazermos um elo entre os estudos que estamos realizando e a realidade do solo no campo. Esse é um aspecto importante. Um outro ponto que eu acho importante é lembrar que o solo ele pode passar por processos de alteração e de modificação. Por exemplo, as curvas granulométricas que eu apresentei mostram o quê? Que dinamicamente eu posso estar destruindo as agregações. Tá certo? Quimicamente eu posso destruir as agregações. Isso vai afetar o comportamento dos solos tropicais. Tá? Então, eu acho que o principal desafio, gente, que nós temos é fazer um elo entre o que estamos estudando e projetando e aquilo que será a obra. Esse é o principal desafio, a meu ver. Profunda pergunta, mas ontem Luiz Guilherme apresentou uma foto de um aterro aqui que está sendo executado e mostrou a heterogeneidade dos materiais da composição desse aterro. E ele falou uma coisa muito importante, que é um déficit nosso, não da engenharia e não do controle, mas a gente tem que melhorar muito a cultura do protocolo de execução. Então, se você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, eles são muito rígidos. Então, do ponto de vista do solo laterítico, respondendo à sua pergunta, eu acho que a gente tem que traduzir, estabelecer protocolos, o IPR, o DENIT, como manuais mesmo, né, de utilização pragmáticos e pragmática do solo laterítico, quando estabilizados, seja granulometricamente, seja com um agente convencional como cal ou cimento, ou seja com geopolímeros. Esse é o primeiro passo, porque assim, essa discussão aqui acadêmica e ao mesmo tempo prática, que tem exemplo prático, né, que a gente tem que ter o empirismo por trás, ela é aprofundada, mas quando você vai na ponta, você tem que simplificar, traduzir isso em forma de manuais com protocolos claros e objetivos para execução. Okay? Eu acho que esse é o grande desafio para a gente. Bom, primeiro dizer que talvez, espero que vocês estejam concordando, as apresentações se complementaram, mas ninguém trocou nenhuma historinha nem conversa. Então, e a pergunta, eu concordo com a linha que o Kennedy colocou agora, claro, procurando atender a preocupação do Camapum, é essa questão de protocolo, que foi mostrado que a gente tem infraestrutura laboratorial, técnicas de ensaios, conhecimento. Então, o que a gente precisa é, claro, sabendo de todas as particularidades, de todos os cuidados necessários, Camapum levantou ponto, a gente estuda na condição natural, então todos nós estudamos, particularmente para problemas de estado de talude, etc., fundação,
estudamos eles compactado em laboratório e precisamos ter o protocolo muito bem colocado no campo para também estudar o comportamento dele durante a execução. Não é nenhuma dificuldade você tirar blocos, fazer ensaios em laboratório ou no campo para identificar determinadas características após a compactação no campo. É claro que ela tem que seguir todos os protocolos e a ciência dos cuidados necessários, por causa dessa possibilidade de modificação de comportamento. Então, é um material que tem um grande potencial de uso, mas não é aquele material que a gente pode simplesmente usar de qualquer forma. Então, eu acho que o caminho, a gente está melhorando o nosso conhecimento e precisamos chegar a essa implementação clara dos protocolos, tanto de laboratório como de campo. Olá, bom dia. Aproveitando as respostas dos professores, falando em protocolo, eu não sei se é uma ousadia minha devolver a pergunta para o Luiz Heleno, que é do DENIT, né, se eu não me engano. O que falta, então, para as instituições, as autarquias públicas executarem esses protocolos, já que eu vi durante esse evento uma integração muito grande entre pesquisa, que são as universidades, e parcerias entre público e privado, né? Então, eu, como servidora pública, eu observo isso muito dentro das instituições, das autarquias, aonde saímos dessas universidades e temos o dever de aplicar isso enquanto técnicos, mas entendo também essa dificuldade. Então, eu não estou perguntando muito para desafiar, mas sim para entender o que dentro do DENIT existe como dificuldade para poder também entender a instituição onde eu trabalho. Perfeito. Obrigada. Vou perguntar porque foi direcionado aqui ao IPR, né? O que a gente tem procurado ao longo dos anos, o IPR vive hoje, assim como o DENIT, um momento de uma inflexão histórica. A gente, historicamente, trabalhou com o IPR, nosso Instituto de Pesquisa, centralizado no Rio de Janeiro, com uma estrutura laboratorial poderosa. Quer? Ah, tá. Com uma estrutura física poderosa, né? A gente sempre teve muitos laboratórios e etc. E agora o formato é diferente. Nós estamos direcionando a pesquisa para as universidades parceiras, nós temos um leque grande hoje de pesquisas, e isso está permitindo a nossa revisão do normativo. Qual o problema que eu percebo? Eu estou há 3 anos à frente do IPR. Existe muita confusão, para mim, entre norma e manual. A gente, historicamente, trata, se você perguntar para o projetista, ele vai achar que é a mesma coisa, mas os conceitos são diferentes. Norma, para nós, é discricionário, é Capitão Nascimento. Faz do jeito que está escrito, que você está respaldado para ter sua medição do serviço. Manual, não. Manual abre espaço para as boas práticas e sugestões de novos materiais. Ou seja, eu acho que o que nós precisamos fortalecer, e conversa muito com a questão do protocolo, é a mudança da cultura com relação à importância dos manuais. Brincaram a questão, por exemplo, dos manuais da AREMA, da área ferroviária, que são revisados a cada ano nos Estados Unidos. Pô, os caras têm que revisar, os caras têm 300 mil quilômetros de ferrovia, pô. A nossa cultura vai avançar, eu acho, a partir do momento que ficar claro aquilo que tem que de fato ser executado e os manuais, que são orientativos, são boas práticas, é Dora Aventureira. Por exemplo, o Camapum aponta para o alto de uma árvore e fala, é uma onça. Eu posso virar para ele? Eu falei, não, nós estamos na África, a onça não é, pode ser um leopardo. Então, o manual ele seria mais orientativo e a gente tem feito isso. Nós estamos com uma gama enorme de revisão de manuais, muita coisa para sair ainda, em parceria com as universidades, que é o modelo que a gente tem de hoje. Então, essa interação que você está percebendo, ela de fato existe hoje. As universidades estão mais próximas, a gente tem procurado talentos nessas universidades para financiar a pesquisa. E aí, pesquisas direcionadas ao interesse do DENIT. Brinco até com Gitirana. Gitirana, brinca à vontade na sucção, mas seu resultado final tem que ser um módulo que permita melhorar o dimensionamento das análises do Medina. Ou seja, pesquisa aplicada. Então, acho que a gente está no caminho, acho que avança nisso. Se a parte normativa, os técnicos entendem que não tem problema,
nós podemos avançar na parte da manualização. É o que eu entendo. Por favor, Coutinho. Eu entendo, seria na linha de manuais. Eu tive a oportunidade, no meu grupo, né, e um grupo multidisciplinar, de fazer manuais. Por exemplo, nós temos em Recife, em vários locais do Brasil, ocupação desordenada nos morros. Como abastecer água com mais segurança? Então, a Companhia de Abastecimento de Água de Pernambuco, depois de alguns acidentes, convidou o nosso grupo, e através da universidade, e o produto final foram uma série de produtos, uma série de interação com toda a equipe técnica, foram 5 grandes manuais. Manuais de projetos para abastecimento em morros. Segundo a companhia, não tem em outro lugar do Brasil. Nenhuma outra companhia. Eles que dizem, não sou eu falando. Manual para execução das obras de abastecimento em morro. Manuais para operação e manuais de manutenção. Então, ela agora tem, além de outros documentos que a gente colocou, por exemplo, a interação social que é necessário com o ambiente que a gente tem de ocupação não formal, né? Uma série de orientações para que ela possa, ao contratar empresas, ela ter esse rigor, ter esse roteiro, esse protocolo de execução e de acompanhamento, etc. Então, é isso que o nosso país precisa, e os Estados Unidos têm muito exemplo desse tipo, de ter manuais, documentos técnicos orientadores, tá? Para que quem for executar siga esse roteiro, né? E os estudos sigam também o roteiro, não só a execução. Bom dia ainda. Patrício, eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi unânime que os solos lateríticos ou não, eles são melhorados ou carecem de serem melhorados para infraestrutura rodoviária. E é muito comum a gente ver isso cada vez mais. E é comum também a gente reaproveitar esses materiais que foram melhorados ou modificados por geopolímero, como o professor Kennedy comentou. Seria justo, a pergunta agora, tratar esses materiais que foram modificados, lateríticos ou não, como uma metodologia como essa que o professor Kennedy comentou, ou seja, um material agora artificialmente laterizado? Qual a experiência de vocês no reaproveitamento desses materiais que foram modificados inicialmente em uma nova obra? Vou responder, só pegando o gancho do pragmatismo dos manuais, dos protocolos. Ontem, na apresentação do professor Jorge Lumberg, ele falou, no final mostrou uma tabelinha, não foi isso? Agora vocês podem ver essa tabelinha assim. Quer dizer, o final sempre a gente traduz para quem está executando o processo de uma forma... Não é que seja simples, mas que ela seja de rápida absorção e execução, que é isso que o engenheiro na ponta quer. Claro que tem que ter um aprofundamento das discussões e soluções de problemas em determinadas obras. Do ponto de vista de reaproveitamento, sim, a resposta é sim, a gente pode reaproveitar o REP, né, o RAP, a gente pode utilizar, desde que a gente tenha um protocolo de caracterização. O que a gente chama de caracterização? Nos Estados Unidos ou na França não tem essa palavra caracterização, mas o estudo das propriedades física, mecânica de estado, como se comporta, como é a granulometria, como é a plasticidade, e aí a gente conhecer o material. Eu sempre dou o exemplo para os alunos como se fosse confeccionar um bolo. Se você confecciona um bolo e o ovo está ruim, o bolo não presta, né? Então você tem que ter os ovos, o trigo, o fermento bom. Mas se você pega a proporção dos materiais, que é o projeto, a dosagem, estiver errada, também o bolo não vai prestar. Se você pega o projeto correto, as proporções corretas, os materiais corretos, e coloca num fogão que esteja descalibrado, o bolo também não vai dar. E se você contrata um cozinheiro ou cozinheira
que não sabe executar essa proporção também. Então, assim, por isso que o protocolo é importante. Conhecer os materiais, conhecer as proporções, ver o compósito gerado, estudar essas propriedades e depois na ponta executar. Eu estava vendo, só para finalizar, eu estava vendo a discussão e a apresentação do professor Márcio, e a gente está seguindo uma linha o seguinte: vamos fazer fadiga em laboratório, deformação em laboratório, e vamos usar um shift factor, ou factor, para simular uma condição de campo de deformação permanente e cálculo de trincas, né, de área trincada. Eu vou colocar um tema aqui que a gente pode pensar para refletir, e é para isso que serve isso aqui. E se a gente fizesse o contrário? Se a gente estabelecesse relação modular entre as camadas, o Balbo falou isso hoje, nessa relação modular, ela está relacionada ao nível ou faixa de deformações, que módulo é tensão sobre deformações. Então, a gente estabelece a relação modular, porque é o que quebra o pavimento, certo? É vidro sobre espuma, rigidez muita sobre uma flexibilidade maior. E a partir dessa relação modular, a gente vai impor ao laboratório que a gente faça os ensaios com essa faixa de deformações e com esses níveis de módulo. Eu acho que o caminho tem que ser contrário, porque é muito difícil a gente prever, do ponto de vista de trinco, o que vai acontecer, porque o meio ambiente, eu estava dizendo na Camapom, a estrutura do pavimento é diferente de uma estrutura de aço e concreto. Quando eu fazia engenharia civil, eu corri do concreto e do aço. Eu achava muito complexo, muito cálculo. Aí eu fui estudar solo não saturado. Me lasquei. No Nordeste a gente disse, me lasquei. Aí depois, me contei, eu fui estudar asfalto, que é elástico, ástico e viscoso. Então, assim, eu saí de uma coisa, eu achava que estava saindo de um bicho, aquela foto de Balbo hoje do inferno é a nossa, mas é um desafio. Então, a resposta é sim, desde que a gente tenha protocolo de caracterização dos materiais, estudo das propriedades e a correta aplicação, a gente pode fazer isso. Barbarella, mais uma pergunta. Eu peço desculpas para os colegas do IPR+, dessa vez eu não vou ter como fazer pergunta de vocês, mas me comprometo a passar diretamente para os professores. Barbarella, última pergunta, por favor. Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente a pergunta, porque eu não sou especialista na área de solos, né? Mas aprendi muito hoje. Esse era o meu objetivo dessa vinda aqui, aprender. Já rodei 200 quilômetros de Gurupi a Paragominas, 91. Não, Gurupi a Porongatu, sem nada de asfalto. E ele já foi bonito, isso em 92, ou seja, 200 quilômetros completamente destruído e permaneceu destruído por muito tempo. Gastei, acho que 7, 8 horas para atravessar isso e o ônibus era 12 horas. O que acontece com essas coisas? De vez em quando a gente deixa também um pedaço do motor num camaleão debaixo do carro. Por exemplo, Uberlândia, cidade maravilhosa, 800 mil habitantes, segunda cidade do estado de Minas Gerais. Dentro de Uberlândia tem camaleão que você passa, só falta deixar o motor, né? A gente sabe que isso é qualidade. Sei lá, os materiais, da construtora que não fez direito e tal. Por que isso acontece? Fechando, com um raciocínio bem simples. A Constituição é a lei máxima do país. E de vez em quando a gente descumpre e está tudo bem. Mas as leis de Newton, que em todas as palestras aqui estavam e estarão presentes, essas são indescumpríveis. Eu aprendi isso outro dia. Elas são indescumpríveis. Podem ser ignoradas. E na ignorância dessas leis ficam as consequências. Queria que vocês analisassem. Tá. Eu acho que um grande problema que a gente tem na questão da durabilidade das estruturas de pavimento, de um modo geral, primeiro é claro que nós podemos ter problema de projeto, problema de execução,
Mas nós temos um problema muito sério no Brasil, que é a questão da manutenção. Nós fazemos manutenções apenas para reparar, para tirar defeitos que apareceram. Nós não fazemos uma manutenção preventiva. Se nós fizéssemos manutenções preventivas, nós não teríamos o nível de problemas que temos. Tá certo? Então, uma pequena fissura e tal, aí logo infiltra água. Se infiltrar água, o material que está embaixo perde a capacidade de suporte. Perdendo a capacidade de suporte, logo eu vou ter buracos ali. Então, precisamos o quê? Tanto nas cidades quanto nas rodovias, ter manutenção preventiva. Veja que as rodovias concedidas, eles fazem muito mais manutenção preventiva. Por quê? Porque dói no bolso. Porque dói no bolso. Porque manutenção para recuperação fica muito mais caro, além de todo o transtorno para o usuário. Eu, por exemplo, já estourei pneu do meu carro em buraco. Eu poderia até ter entrado com uma ação para ter a reparação daquilo. Entendeu? Então, eu não sei se eu te respondi, porque eu não entendi bem. Assim, e até eu fiquei feliz que você falou em Porangatu, que é perto da minha cidade, que é Uruaçu. Entendeu? Então, eu já percorri essa Belém-Brasília aí durante toda a minha infância e adolescência, e tinha parentes até em Porangatu também, e colegas de universidade em Gurupi. Tá? Então, mas eu acho que o principal problema é esse, tá, gente? E eu penso que tem um ponto que é muito importante. É o seguinte, para o engenheiro, para a prática da engenharia. O protocolo é importante, a norma é importante, mas o engenheiro tem que ter a liberdade de estudar, analisar e decidir. Tá certo? Eu não posso simplesmente ficar preso numa norma. Se aquele material que eu estou analisando, estou estudando, ele foge àquele padrão estabelecido na norma. Então, algo que não podemos abrir mão é da nossa liberdade, liberdade profissional. Eu acho que isso aí é fundamental. Tá? Espero ter respondido. Perfeito, professor. E só complementando muito rapidamente, o engenheiro tem que ter liberdade e o engenheiro geotécnico muito mais, né? Porque o nosso material é muito mais heterogêneo. Só 10 segundos, só complementando o que Camapão falou. A pergunta é muito profunda porque a raiz do problema é sociológico, político. Então, assim, hoje a gente tem capacidade técnica instalada de profissionais, temos ótimos engenheiros, temos capacidade técnica de laboratórios, temos interações com países, com os Estados Unidos, com a Europa, temos. Hoje nós temos um número de doutores no DENIT, nas secretarias. A democracia é isso. A gente tem que melhor escolher os secretários de infraestrutura, né? Estabelecer política e mostrar aos políticos que gerenciam que o benefício indireto de uma rodovia, o custo Brasil, vale a pena investir. Não é gasto, é investimento. Vou dar só um exemplo. Eu tinha uma irmã, tinha 9 anos, e ela morava numa cidade, da cidade que meu pai morava. Para a cidade que tinha um hospital eram 2 horas, 35 quilômetros em estrada de terra. E ela teve um problema de saúde que eu não vou especificar aqui. E ela morreu porque passou 2 horas para chegar no hospital. Hoje se faz em 35 minutos. Então você vê o benefício, além do tempo, né? Você gasta 2 horas, tira 35 minutos, sobra 70 minutos. Você pode gastar com a cervejinha, com a família, ou produzindo mais. Então, o custo Brasil, infraestrutura, né, para secretarias competentes, com técnicos, claro que tem as questões políticas, mas o problema é conscientizar quem está no poder e a gente só tem a saída. A democracia é a única. O pior que seja, é a única. Não vamos voltar a uma ditadura. Mas a gente tem que conscientizar do ponto de vista, e o DENIT tem um papel importante. Eu acho que do governo anterior para esse governo houve uma continuidade de ações positivas
e tem avançado com contratações novas de jovens engenheiros e lideranças novas e interação com a universidade e com empresas públicas e privadas. A gente está evoluindo, mas eu acho que tem que trabalhar mais essa conscientização, por isso que é um problema sociológico, político da nossa cultura, que outros países já avançaram. Camapum. É um segundo que eu esqueci. Calma. Fica tranquilo. Não, olha só, pessoal. Na verdade, o que eu quero colocar aqui, aproveitando até a presença do professor Kennedy, do Luiz Heleno, né, que está no IPR, é que existem alguns estudos, e foi citado até um estudo feito no Rio de Janeiro, alguns estudos sobre solos lateríticos que precisam ser resgatados. E até eu coloquei ali como referência a tese do Lucena, depois um relatório que o Lucena fez, estudando solos do Norte e Nordeste. Eu acho que isso precisa ser resgatado, porque vai somar ao que nós temos hoje. Tá? Só isso. Desculpa, tá? Não, perfeito. Gente, vocês não vão perder a fome só porque eu falei isso, né? Pelo amor de Deus. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade e deixar aqui um desejo que a gente tenha nesse país política de Estado e não de governo. Isso é que a gente precisa. Perfeito. Encerramos então assim. A gente agradece ao professor Coutinho, professor Camapum, professor Kennedy. Felizmente o tempo é curto, tá? Então, muito obrigado.